Olá, amigos, estamos de volta. Nós vamos tentar novamente aí. Nós tivemos um problema técnico aí, né, com a nossa convidada, a Viviane, mas nós vamos tentar novamente, tá bom? Então, vamos tentar novamente aí, tá? Vamos aproveitar que só tá a Viviane aí, que chegou a Érica, sejam bem-vindos, né? Eu vou convidar aqui você, Viviane, para ver se vai ficar legal aí, tá? Tem que ficar legal para todos ouvirem, ficar tudo bacana mesmo, né? Para que não haja problemas. Olá, Viviane. Oi, agora parece que tá bom, hein? Tá me ouvindo? Tomara. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ao Não vivo é sei. assim, né, Elias? Ao vivo é assim, mas como a gente reiniciou aí, Viviane, como diz um amigo meu, vamos começar do começo, né? Então, é o seguinte: primeiramente, se apresente, fala de onde você é, por gentileza. Bom, eu sou Viviane Schott, sou do Rio de Janeiro, região serrana do Rio, Nova Friburgo, é a Ah, terra fria do Rio. correto. Eu não conheço, mas quem sabe um dia eu vou conhecer ainda essa terra boa. Eu já fui no Rio em outras oportunidades, mas foi em outras localidades, né? Já Então, está gente, convidado. assim, obrigado. Então, para quem ainda não conhece a Viviane é uma colega minha de terapia TRG, né? É uma terapeuta que trabalha muito com essa área, principalmente aí com depressão, ansiedade, pânico e algumas fobias. E até falei para ela hoje, né? Falei, Viviane, você é especialista na área de saúde emocional e da ansiedade. Inclusive, a Viviane, ela faz um trabalho muito bacana, que é todas as segundas ela tem uma live lá no Instagram dela, né? Até recomendo que muitos possam assistir essas lives. E na segunda passada, agora você falou coincidentemente sobre o quê, Viviane? Então, toda segunda-feira, às 20 horas, eu faço uma live no meu Instagram para estar falando sobre a saúde mental, né? Então, a gente aborda temas aí de ansiedade, depressão, já Nossa, abordei, fugiu o nome agora, que foi um assunto muito bacana, mas entra lá no meu Instagram, sim. viviane.shot, todas as lives estão lá gravadas. Hum. Síndrome do impostor, essa foi um sucesso, Elias. Sim. Né? Síndrome do impostor, porque as pessoas não têm consciência que tem alguma situação desse tipo, que vive uma síndrome, né? Então a gente traz esse Uhum. tipo de live para trazer conhecimento para o público, o quanto é importante você entender como você funciona, né, a sua saúde mental aí. É importante porque quando você fala, por exemplo, síndrome do impostor, né, eu tenho certeza que muitas pessoas nem imaginam o que seja. Então, você que está nos assistindo, se tiver dúvida, corre depois aí que terminar a live, vai lá no Instagram da Viviane que você vai saber o que é a síndrome do impostor. Viviane, eu já te apresentei falando que você é terapeuta da TRG, né? A TRG, para quem não conhece, é uma terapia que realmente age nas raízes. A gente fala que é uma terapia breve e eficaz, né, Viviane? Porque em comparação às terapias convencionais, que às vezes levam mais tempo, por pelo motivo, na verdade, da TRG ir direto nas raízes, ela tem uma eficácia e uma brevidade no tratamento. É isso mesmo ou eu estou enganado aqui? Exatamente. Ontem eu estava até conversando, ontem não, terça, eu estava conversando com uma cliente e ela falou sobre isso, né? A gente está aí, já tem 2 meses tratando com a terapia TRG, e Uhum. antes dela vir para mim, ela trabalhava com uma outra linha, com um profissional, com um psicólogo, né? Que eles trabalham em linhas diferentes, e ela falou que ficou 2 anos fazendo terapia, que ela ajudou muito a resolver algumas questões, mas ela entende que a TRG ela trata de forma mais profunda e ela consegue Sim, ver resultados, muitos resultados hoje através da técnica TRG. Então a TRG ela trata, né, como a gente estava falando, ela não trata somente o hoje. A gente entende que
uma pessoa ela é formada durante uma vida inteira. Então, a gente traz muitas emoções, traz traumas, situações que às vezes a gente não tem clareza para resolver, e aquilo vai criando camadas, né? Acúmulos de emoções, onde vão desenvolvendo os diversos transtornos aí. Então, a TRG ela é muito profunda, ela trata, eu costumo dizer que a gente vai lá no, talvez até na barriguinha da sua mãe, né? Porque a gente entende Isso. que um ser humano começa a fazer ano quando ele nasce, né? Ali ele começa a contar Uhum. a idade. E eu entendo que a gente, desde o momento que somos concebidos no ventre, nós já existimos. E muitas pessoas trazem situações dali. Então a gente trata um todo, né? A Sim. TRG ela é bem completa. E tem uma questão, né, que é muito ligada à ansiedade que a TRG abrange, que é o futuro, né? Eu pessoalmente não conheço uma outra terapia que trata do futuro da pessoa, aqueles pensamentos que vão acumulando só de coisas ruins que atrapalham a gente. Então, quando a gente fala que a TRG é completa, algumas pessoas ficam até chateadas. Eu falo que alguém já chegou para mim e disse assim: Ah, Elias, para com isso. Parece que vocês falam de um jeito como se a TRG fosse a cereja do bolo, né? E não é bem assim. A gente sabe que cada terapia tem o seu valor, tanto a psicologia, a psicanálise, outras terapias. Mas como nós trabalhamos com a TRG, nós sabemos mais a fundo como é que funciona, os resultados, né, que tem a TRG. Então, quem está nos assistindo aí não conhece a TRG está perdendo tempo. Porque quando você conhecer a TRG, vai se apaixonar e vai ver que realmente talvez seria aquela cereja que estava faltando ali no bolo para resolver os problemas emocionais. Viviane, é o seguinte, quando a gente fala de ansiedade, eu vou falar por mim, né? Eu não sei se é por falta de cultura, o que que era na minha cabeça, mas alguns anos atrás, quando alguém falava de ansiedade, ansiedade para mim era uma expectativa de alguma coisa. Por exemplo, um amigo me chamasse para um churrasco, eu ficava ali, ai, nossa, que não chega logo aquele dia. Ou quando eu estava namorando, eu queria que chegasse logo a hora de encontrar com a namorada. Isso aí, basicamente, é ansiedade ou a ansiedade vai além disso, é outra coisa totalmente diferente? Então, Elias, esses sintomas que a gente sente corriqueiros, ele é uma expectativa, né? Ele é uma ansiedade normal que o nosso organismo tem. Uhum. A ansiedade de você se preparar para uma viagem é algo que vai te impulsionar, a você resolver as questões, não é algo que vai te atrapalhar, e sim expectativas que você vai gerando, aquele friozinho na barriga, né? Essas Sim. situações, tipo, sempre que eu vou abrir uma live, fazer alguma situação assim, e me dá um friozinho na barriga, uma expectativa boa por aquilo que eu vou viver. Uhum. Agora, a ansiedade, ela tem dois caminhos. Se você vive com isso de forma natural e tudo mais, sem controle, ok, isso é normal. Que é o que a gente vive hoje, né, Elias? Depois de passar pela TRG. Hoje a gente vive essas expectativas boas. Uhum. Mas só que a ansiedade, quando ela começa a trazer situações mais sérias, é aí que a gente precisa se preocupar com ela. Que aí já passa do frio É, da barriga, né? Já passa da isso expectativa. é. Essa parte que você disse do frio da barriga, né? Só também o pessoal que está entrando aí, se quiser participar, pode ficar à vontade fazendo algumas perguntas para a gente sobre o assunto, tá bom? Tanto eu como a Viviane, nós iremos tentar responder vocês aí. Mas essa ansiedade simples, Viviane, eu até falo para os meus clientes que ela é benéfica. Por que que ela é boa para a gente? Porque evita da gente fazer coisas erradas, da gente se prevenir de alguma coisa que possa acontecer, e isso é do ser humano. Se a gente perder essa essência, esse frio na barriga, é como se a gente fosse um psicopata, né? Que não tem mais sentimentos nem Exatamente. nada. Então, aí a pergunta que eu te faço, quando uma simples ansiedade ela se torna excessiva? Então, a ansiedade, que aí é o TAG, né, o transtorno de ansiedade, né, que aí ele passa para algo Generalizada, né? mais generalizado, que aí ele passa para uma ansiedade maior, que talvez a gente precise de ter um controle de medicamentos junto com uma terapia, que aí ele começa a trazer outras situações como talvez você perca o sono, Hum.
situações de dores no estômago, dores na barriga, ele pode mexer com o seu intestino, ou você ter diarreias ou prisão de ventre. Sim. Ele começa a trazer outras situações que vão agravando o processo da ansiedade, que aí passa para o seu transtorno. Ah, sim. E dentro disso tudo que você falou, olha só, você citou aí, por exemplo, a diarreia. Se a pessoa está no local de trabalho, começa a ter diarreias constantes, já vai atrapalhar no trabalho. Se tem ânsia de vômito, vai atrapalhar também no trabalho, nos relacionamentos e outras coisas mais. Algumas pessoas falam para mim assim, Elias, mas você já teve ansiedade? Aí eu até vou falar aqui rapidamente, viu, Viviane? Para quem não sabe, chegou uma época que eu estava indo quase toda semana para o pronto-socorro, por causa da ansiedade. Porque me dava uma dor muito forte no peito, a gente fala que é o coração, né? Mas dava aquela dor forte no peito, eu sentia uma dormência, um formigamento no braço, sintomas de infarto, né? E quando eu chegava lá, fazia o eletrocardiograma, não tinha nada, era simplesmente ansiedade. Minhas mãos ficavam geladas, meus pés ficavam, às vezes, dormentes, com formigamento. E isso me atrapalhava muito no meu dia a dia, na minha vida, né? E os medicamentos me acalmaram, me ajudaram por um tempo. Só que a cada dia os medicamentos, né, já entrando nesse assunto aí, eles vão ficando fracos, aí vai só aumentando a dose, e a gente quer sair disso. A gente não quer ficar só maquiando o problema. E a TRG me trouxe isso. Hoje eu não tenho sintomas de ansiedade mais que tanto me atormentavam, né? Nós temos uma pergunta aqui, Viviane. Eu nem li a pergunta, né? Vamos ver, será que é pesada a pergunta? Acho que não, né? A Não, Ilma é Souza, Ilma. isso. Ela disse que está tomando citralina, né? Mas continua com as palpitações e mal-estar. O que fazer? Então, Ilma, isso é algo, né, comum. Quem sofre com esse transtorno da ansiedade, ela começa a trazer situações, você disse aí formigamento, suor excessivo. Isso aí, ô Ilma, já passou de uma questão de uma ansiedade simples, você precisa estar buscando ajuda, né? E o medicamento, ele vai só te aliviar Ué, Elias, fugiu. Os Isso, sintomas. sintomas do que você está vivendo. Ele vai amenizar o seu organismo. Mas resolver e tratar essas questões, você precisa colocar o medicamento junto com terapia. Aí Uhum. você consegue ter um resultado melhor desse transtorno de ansiedade, né? E como Elias disse, até ficar livre dela. Tá? O medicamento sozinho Sim. é um trabalho vago, né? Eu sempre falo com as pessoas, né, Viviane? A gente até usa muito aquele exemplo como se fosse a pessoa fosse uma árvore, né? Minha mão aqui é uma árvore, aqui estão os sintomas. Quando a gente toma o medicamento, esses sintomas que são os galhos, eles fazem isso, eles murcham. Só que acaba o efeito do medicamento, o que acontece? Eles voltam. Aí fica um efeito de vai e volta, um efeito de vai e volta. E isso não é legal. E esse efeito de vai e volta aí com medicamento não vai resolver seu problema. Porque se isso aqui é uma árvore, o problema está onde? Na raiz. Então tem que cortar a raiz. Então, se já toma um medicamento, né, a gente não tem autoridade nem recomenda ninguém parar de tomar o medicamento. Mas se você não fizer uma terapia, é medicamento para o resto da vida. Se conciliar, inclusive com a terapia eficaz, vai resolver. Concorda, Viviane? Exatamente. Então, a terapia ela é muito importante nesse processo, nesse tratamento que você já está fazendo, Ilma, com o medicamento. Tá? Então, se você percebe que o medicamento, você continua tendo algumas situações, o que acontece se você só trata com o medicamento, só com a química? Cada vez você vai precisar aumentar essa dose ou acrescentar mais algum medicamento, porque ele não vai se tornando o suficiente. Porque a situação que causou o problema continua aqui dentro, né? E aí você não consegue resolver ele só com medicamento. O que resolve essa situação é uma boa terapia, uma boa ferramenta aí para te ajudar, que é o que a gente trabalha, que é a TRG.
Foi cirúrgica no que você falou, né? Se o problema está aqui dentro, o medicamento não tira ele. Acabou o efeito do medicamento, ele vai voltar. Ô, Viviane, você acha que tem alguma relação entre fobias e a ansiedade? Lembrando que quem tiver aí quiser fazer pergunta, como a Ilma fez aí, gente, pode ficar à vontade. Se a gente tiver como responder, a gente responde, né? Se a gente não conseguir, a gente joga para os universitários aí. Mas a gente está aí para tentar ajudar nessa situação, porque ter ansiedade ninguém merece. Mas voltando aí, você acha que tem alguma relação de fobia com a ansiedade? Então, Elias, tem sim relação, né? Até me trouxe agora uma lembrança de uma cliente que ela estava fazendo terapia comigo e ela ia passar por um processo de tirar a carteira de motorista. E estava tudo bem, tudo tranquilo, e era uma pessoa muito ansiosa. E aí ela disse o seguinte, ela me ligou acho que num domingo à tarde e falou assim, eu estou desesperada, você consegue me ajudar? Eu vou fazer a minha prova amanhã e eu não sei como lidar, eu estou com muito medo. E aí ela cria o quê? Uma fobia, né? O excesso de medo. Um excesso de medo. E foi muito interessante, porque eu fiz o processo com ela, eu deixei a mente dela fazer o caminho que ela queria, né, do medo, das situações, e foi fantástico, né? Logo depois ela me mandou na segunda-feira aprovada. Isso é muito legal. Maravilhoso. A relação essa relação gostei demais desse depoimento que você falou aí, né? Porque é libertador, né? Essas coisas, dessas fobias, causam muita ansiedade nas pessoas. Rapidamente aqui também vou contar para não ficar para trás, né? Vou contar um caso aqui de uma moça que ela tinha problemas com baratas. Tem gente que fala, nossa, que frescura esse negócio de barata. Mas quem tem fobia não tem jeito. É só quem tem a fobia sabe o que é. Um exemplo, eu tenho isso assim como uma lição, né, dessa moça aí, que ela não podia ouvir o nome barata, ela não precisava de ver a barata. Alguém falava barata, ela já sentia uma coisa assim terrível. E isso causava nela, quando ela se deparava com a barata, é como se estivesse deparando com um monstro, um fantasma. E o que aconteceu? Isso causava a ela grande ansiedade quando acontecia isso, coração palpitava, sentia falta de ar. E os parentes, os amigos falavam assim, mas isso é mimimi, isso é frescura. E não é, gente. A fobia é um caso sério. E assim que a gente fez o reprocessamento, que é essa técnica que nós usamos, né, Viviane? Ela passou uma semana, ela me mandou uma foto. A foto era segurando assim, ó, na perninha da barata. Uau! Segurando na perninha da barata. E eu fiquei assim, impressionado com aquilo. Falei, que bacana, né? Eu fiquei impressionado porque nós terapeutas, apesar de trabalhar o dia inteiro com isso, a cada sucesso que tem dentro da terapia, a gente fica agradecido, né, Viviane? Ô Viviane, eu sei que eu vou cortar um pouco aqui o que a gente estava falando, mas eu vejo que você é muito bem instruída nessa área. Você atende só no Rio de Janeiro, Viviane, ou você atende online também? Como é que funciona isso aí? Caso alguém que esteja nos assistindo aí queira entrar em contato contigo. Eu atendo somente online hoje, tá? Porque a gente entende que dessa forma a gente consegue atingir um público muito maior. Eu tenho hoje clientes de vários estados aí do Brasil. E o conforto, né, que o cliente tem, muitas pessoas trabalham o dia inteiro e aí tem que se deslocar até o consultório, e aí você chega em casa e está aí no conforto da sua casa, o horário que for melhor, e a gente consegue atender de forma melhor, né? Então, hoje eu só atendo online e pretendo ficar só dessa forma, Elias. Eu também só atendo online e é a mão na roda, como dizia meu pai, né? Ô, Viviane, nós temos uma pergunta aqui parece que é Rayara, isso mesmo. Ela disse assim, como posso convencer um familiar a fazer terapia? Até o momento se nega. Como fazer que ele faça terapia? Existe alguma coisa? Você recomendaria fazer alguma coisa ou não? Então, isso é bem legal. Eu li a pergunta dela antes. E olha que interessante. Eu estou com um cliente, eu vou trazer aqui exemplos do que a gente vive dia a dia, né? Sim. A Yara, né? E ele falou o seguinte, que hoje ele entende
que ele queria mudança para determinada situação e ele esperava de fora alguém que fizesse essa mudança, porque ele acreditava que se a pessoa mudasse, as coisas mudavam. E aí, o que eu disse para ele? Eu acho que se você quer mudança, mude você primeiro, começa por você. E ele buscou fazer a terapia, a gente já está caminhando aí, já tem 2 meses também. Ele buscou fazer a terapia, ele teve uma mudança tão radical, até pelo perfil comportamental dele, teve um resultado muito rápido. E ele me disse o seguinte, ele até compartilhei uma mensagem que ele me mandou, que eu pedi autorização dele. Ele falou, se você esperar pelo outro, você fica estagnado, você não consegue caminhar, porque você fica na dependência de que o outro faça para que mude. Então, faça você mesmo a mudança que você quer ser, quer viver. Correto. Isso foi muito interessante, Rayara, combina muito aí com a sua pergunta. Se você quer que a sua família faça terapia, talvez iniciar por você já é um começo. E eles vendo a mudança em você, com certeza isso vai contaminar todo mundo aí de uma forma muito positiva. Isso. É o exemplo, né? O testemunho, né? A Dalva Trajano aqui disse: eu ando tendo fobia de gente, né? Vejo certas pessoas e já me dá pânico. Vamos dizer, né? TRG na Dalva aí, né, Dalva? Dalva. Eu não sei se tem mais outras perguntas. Tem aqui a participação aqui. Obrigado aí, a Samira, né? E vamos lá, vamos continuar aqui. Nós falamos um pouco das fobias, né, o Viviane? Porque muitas pessoas, claro que a gente não pode, em momento algum, ser irresponsável, né? Eu sempre falo para os meus clientes, se você tem sintomas parecidos com um infarto, vá ao médico. Vá ao médico para certificar que aquilo ali realmente não é problema ali do seu coração. Mas se for emocional, como eu sentia, a TRG é muito indicada para isso. Porque tem muitas pessoas que estão perdendo oportunidades aí de emprego, de relacionamento e outras coisas mais por causa da ansiedade. Mas eu vou te fazer uma pergunta assim, bem direta. Quais são as causas que pode levar a pessoa a ter essa ansiedade mais elevada? Porque aquela simples, como você já disse, ela é boa para o ser humano, né? É necessária, né? Sim. Elias, antes de eu te responder essa, eu vou falar com a Dalva aqui, né? Ela falou sobre Sim. fobia. Então, o Dalva, se você hoje entende que está tendo essa situação com pessoas, isso é importante você buscar ajuda, tá, Dalva? Existe a fobia social, que é um grau elevado de ansiedade. Então, a fobia social ela pode te levar a você ter dificuldade de se relacionar com pessoas e talvez nem precisa ser muitas pessoas. Talvez o convívio ali familiar, que se junta uma família, vamos fazer um almoço de domingo, isso já pode ser uma situação difícil para você lidar. E eu te indico que você procure, sim, ajuda de terapia, se você já não está fazendo, para tratar isso, porque isso pode te acarretar outros problemas. Certo, Elias? E a questão da ansiedade, né? Como que ela se agrava? As causas, né? Quais são as principais causas do agravamento da ansiedade? Então, o que eu costumo dizer? Hoje em dia virou moda as pessoas falarem que tem ansiedade, né? É normal, todo mundo fala assim, eu sou muito ansiosa, coisa e tal, né? Eu tenho ansiedade. Até criança a gente vê falando sobre isso. Minha mãe fala que eu sou muito ansiosa. A ansiedade, no meio que a gente está vivendo hoje, eu acho que depois desses 2 anos de pandemia, ela se agravou muito. E isso a gente precisa entender que não pode ser levado de uma forma banal. Então, se eu estou ansiosa e eu tive uma crise de ansiedade, como assim? Isso é normal para você? Você que está aqui com a gente, talvez muitos de vocês tiveram alguns sintomas de ansiedade. E isso você está conseguindo controlar ou isso tem agravado? Agravado de que forma? Agravado de uma forma excessiva. Agravado de você estar perdendo até noites de sono, de estar atrapalhando o seu sono. Agravando
de você talvez estar comendo demais ou deixando de comer. Isso também passa a ser um transtorno de ansiedade. A questão da fobia social, de você se querer ficar isolada, ou você perde sono ou você quer só dormir o tempo todo. Eu costumo dizer que o processo da ansiedade, se ele não for olhado com responsabilidade, ele vai se agravando ao ponto de chegar à depressão, né? A ansiedade, a Uhum. depressão, ela não vem sozinha. Antes da depressão, ela vem o processo da ansiedade. E aí, conforme vai se agravando a ansiedade, é que ele vai abrindo o quadro de depressão, onde você começa a se isolar, onde você já não quer mais, talvez, tomar banho, sair para trabalhar. Esses sintomas já começam a ficar muito graves. E aí já passa do transtorno de ansiedade grave para uma depressão, né, Elis? É verdade. E eu não sei, né, Viviane, se você tem essa mesma visão que eu, mas o mundo globalizado que a gente vive, tecnológico, competição, as redes sociais em si, tem adoecido as pessoas com ansiedade. Por quê? Dentro da visão da TRG, né, que é a terapia que a gente pratica, ansiedade é acúmulo de medos. E nós estamos sempre vivendo com medo de não ser como o amigo ou como a amiga, medo de perder o emprego, medo de perder o relacionamento, medo de tudo. E quando eu digo das redes sociais, por exemplo, né, tem uma cliente que faz tratamento comigo. E só um detalhe, né? Tudo que eu falo aqui de cliente, eles já autorizaram a falar, então não tem problema, né? O problema da ansiedade dela está ligado às redes sociais. Ela diz que ela fica longe do celular, ela começa a ter crises de ansiedade, como falta de ar e outras coisas mais. Tem pessoas que, ao mexer ali na rede social, passando no Instagram, vê uma mulher ali toda, como diz o outro, toda bonitona, aí ela já começa a ficar ansiosa porque ela quer ficar igual aquela mulher. Aí se ela não consegue, vai gerando outra ansiedade. Eu estou falando aqui de rede social, mas tem também vícios, né? Tem pessoas que conseguem baixar o nível da ansiedade com o cigarro ou com a bebida, sendo que lá na frente vai ter o quê? Um prejuízo secundário muito grande. Pelo que eu estou entendendo aqui, a gente agir com terapia mesmo, ir lá na raiz e arrancar essas raízes que estão dando frutos ruins na vida da pessoa, né? Exatamente. Como que ela pode surgir, né? Como que a ansiedade pode surgir sem você perceber? Porque eu atendi uma adolescente que eu perguntei para ela, você é ansiosa? E ela disse, não, não sou. E eu já conheci o histórico porque vinha da mãe, né? E ela não tinha consciência do que era a ansiedade. E aí, às vezes, você vive um processo de ansiedade e você não sabe que é um ansioso. Tem disso também, né, Elias? E aí eu Sim, é expliquei para ela, eu verdade. falei assim, você tem... e ela tinha muita dificuldade de convívio social, e aí eu fui falando para ela, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho... Eu falei, então, o nome disso é ansiedade, é transtorno de ansiedade. E isso precisa ser tratado. Então, quanto mais informação você tiver sobre algo, melhor você tem aí ferramentas para tratar. Então, busca saber o que você está sentindo. A gente já deu diversos exemplos aqui, né? O que você, o seu comportamento, de que forma que tem sido alterado. A pandemia, ela fez um desastre aí na mentalidade, né, do mundo, né? E isso causou muitas situações. Então, aqueles que tinham um nível de ansiedade pequeno, diante de tantas situações que viveram, se agravaram muito. E aqueles que já viviam em situações de depressão e síndrome do pânico também agravou muito. Então, esse mês, como Janeiro Branco, denominado aí saúde mental, você precisa olhar de uma forma mais comprometida, mais responsável para você. Eu acho que essa é a chave, Elias. É a gente entender o que está acontecendo, ver se tem algo realmente diferente ou comigo, com o meu comportamento, e eu buscar ajuda. Sim. É porque quando a gente fala de buscar ajuda, eu vejo até um pouco pelo lado aí daquela pergunta da Rayara, né?
que ela perguntou como fazer com o familiar, né? Eu vejo muito isso acontecer, principalmente quando é um casal. Às vezes vem algumas mulheres e falam para mim assim, ah, meu marido é muito ansioso, é isso e aquilo, mas ele não quer fazer terapia. Porque eu não sei se é o seu caso, né? Mas a maioria dos meus clientes são mulheres. Porque o homem já é mais durão, aquela coisa toda, não quer fazer terapia, né? E é o que a resposta que você deu aí pra gente é a que eu falo com a pessoa. Isso está te prejudicando? Isso está atrapalhando o seu dia a dia, a ansiedade dele? Se está, provavelmente você também já está sendo contaminada e já está ficando ansiosa por ver ele ansioso. Então comece a fazer a sua terapia, que ele vai começar a observar a mudança em você e vai querer mudar também, porque você não tem como chegar e forçar a pessoa, empurrar ela para terapia, né? Então, rapidamente aqui, Viviane, eu queria até falar algo que veio na minha mente agora. Eu sempre tive muito medo de avião. E como a gente fala aqui que o acúmulo de medo ele se torna ansiedade, no meu caso era a mesma coisa. Uma vez eu fui com a minha esposa no aeroporto só para ver os aviões. Eu nunca tinha andado, entrado dentro do avião. E eu comecei a passar mal só de ver os aviões de longe. E suava muito, tremia, o coração parece que ia sair pela boca. E teve um dia que eu tive que fazer uma viagem de Belo Horizonte para São Paulo para dar uma entrevista numa rede de televisão. E eu não tinha outra alternativa, eu tive que ir de avião. Foi uma das piores experiências da minha vida. Foi a pior entrevista que eu já dei na minha vida também. Porque as palavras não saíam direito, parece que eu nem sabia onde eu estava, porque quando eu entrei dentro do avião, o meu peito começou a doer tanto que eu pensei em chamar a aeromoça, pedir socorro, fazer alguma coisa. Olha que situação. E a descarga, né, que é bom a gente deixar isso para as pessoas aqui, a descarga de adrenalina. Quando a gente fica muito ansioso, é a adrenalina que causa essas reações físicas na gente. Por exemplo, o peito começa a doer por quê? Porque o coração é onde vai bombar sangue para jogar adrenalina no seu corpo. Ele está ali batendo normalmente, mas ele vai ter que bater de forma anormal, então ele começa a doer. Por que sente falta de ar? Porque o pulmão é onde tem mais vasos sanguíneos. Então a pessoa começa a ter muita circulação de sangue com adrenalina ali, a respiração fica ofegante, né? E dormência no braço e outras coisas mais, as mãos geladas, né? Eu queria que tomar muito tempo falando, que você viu que eu falo muito, né, Viviane? Mas eu queria falar sobre a mão gelada, né? Que tem pessoas que falam, por que minha mão fica tão gelada quando eu estou nervosa? É porque o nosso cérebro entende, né, num momento de perigo ou de medo, ali que a gente vai ter que atacar para se defender, ou defender ou atacar, né? Ele faz com que pare de circular sangue nas nossas mãos, é por isso que fica gelado. Porque se você cortar as mãos, não vai ter o quê? Uma hemorragia. Ou seja, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Só que aí que está o X da questão. Se a gente ficar pensando lá na frente muitas coisas, é como se já estivesse acontecendo para nós hoje essa situação. E é por isso que tem muitas pessoas que estão vivendo aí de cama, entupidas de medicamento, por causa de ficar pensando lá na frente, sempre pensando no futuro, o futuro que nem aconteceu. Quando você pensa no futuro em coisas boas, tudo bem, mas quando é negativo, precisa de quê? De uma terapia eficaz. A TRG é essa terapia, que vai lá no seu futuro limpando essas coisas aí. Quer complementar alguma coisa, Viviane? Exatamente. O ansioso, ele vive talvez no passado, situações lá do passado, ou no futuro. Ele não tem ele não consegue viver no hoje, né? Então você precisa trazer o quê? A sua mente, porque o nosso inconsciente, ele é 90%, aliás, a nossa mente, ela é 90% inconsciente. Então, ele é como se fosse um HD ali, né, um processador, que ele ficasse ali trazendo situações, e a hora que você vai viver alguma coisa que ele entende que é parecido com aquilo que você viveu, tem um registro lá, ele busca rapidinho, conecta no hoje, é como se você estivesse vivendo aquilo hoje.
e aí o seu organismo vira um turbilhão aí de situações que você já era uma coisinha desse tamanho e cria uma proporção enorme, e aí você começa, né, a ter os casos de passar mal, de sentir enjoo, náuseas também, né? Nossa, eu estou sentindo náuseas, e começa a ter diversos outros sintomas. O ansioso, ele vive num processo de luta e fuga constantemente. E o ruim desses sintomas é o seguinte, como você acabou de narrar aí, né? Por exemplo, a náusea. A pessoa começa a ter uma sequência de náuseas provocada pela ansiedade, só que ela não sabe disso. Aí o que que ela pensa? Eu estou com algum problema no estômago. Aí quando ela pensa, eu estou com um problema no estômago, ela já começa a ficar mais ansiosa porque ela já começou a ter medo. Aí muitas pessoas, né, até recomendo sempre os meus clientes, parem de ver o Google. Tem gente que sai correndo para o Google, vai lá e digita e já vem uma doença incurável. Aí a pessoa lê, eu estou com aquilo, eu estou com isso, né? E começa a se autodiagnosticar. Começa a sofrer, aí vai vir mais ansiedade. Quando ela menos perceber, vai vir o quê? Uma crise que ela vai ter que parar no hospital, né? Ô Viviane, do tempo que você tem atendido os seus clientes, você poderia, né, se fosse para você dar uma nota aí de 0 a 10, para a eficácia do tratamento da TRG para ansiedade, que nota você daria? E você tem casos assim que você poderia dizer assim, não, realmente funciona? Uau! A TRG, Elias, ela é um presente, né? A gente que trabalha com essa técnica, a gente sabe a eficácia dela, né? E o mais interessante, eu não sei se aí todos conhecem, né? Mas o mais interessante da TRG é que a gente fala aquilo que a gente viveu primeiro. Então a gente tem a Sim. oportunidade de passar por um reprocessamento, né? Que é o método que a TRG trabalha. Então, primeiro a gente vive na pele todas aquelas situações que a gente vai aplicar depois. E a gente sabe a eficácia dessa situação. Quem aqui conhece o doutor Elias aí há mais tempo, talvez já conhece a história dele, que é uma história linda e de superação. E a TRG fez esse processo, né? Então, se hoje eu tivesse que falar da TRG de 0 a 10, eu acho que eu dou 1000, Elias. Eu também, eu falo muito isso para as pessoas, né? A TRG ela veio como uma salvação para a minha vida, que foi aquela luz que todos falam, né? A luz no fim do túnel, né? Mas para mim é como a gente diz, né? Os terapeutas da TRG, foi aquela mola lá no fundo do poço que me impulsionou. E hoje eu posso dizer que foi um milagre a TRG na minha vida. Então você que está aí nos assistindo, saiba, o que você está sentindo aí pode acabar. É uma frase que eu gosto muito de usar, né? Eu nem sei se fui eu que inventei essa frase, mas eu uso ela sempre. Pare de sobreviver, venha viver com a TRG. Ou seja, a TRG ela vai te proporcionar viver e parar de sobreviver, que a gente vai ficar sobrevivendo. Ninguém quer sobreviver. Porque quando a gente toma medicamento, né, Viviane, a gente está sobrevivendo. Quando a gente vai, por exemplo, lá para a UPA, ou quem tem plano de saúde vai lá para o pronto-socorro, aplica uma injeção ali para acalmar, você está sobrevivendo. Então tem que acabar com isso. Eu posso dizer porque eu já tomei muitos medicamentos, cheguei a tomar 3 medicamentos por dia por causa da ansiedade. Hoje eu não tomo nenhum. O único medicamento que eu tomo, né, que inclusive o copo até esvaziou aqui, é água, né? Então, mas esse é meu medicamento diário. Ou seja, há esperança, não precisa da pessoa ficar sofrendo com tudo isso aí. Eu sei, né, Viviane, que quando a gente fala assim, muitas pessoas não acreditam muito porque já estão cansadas de fazer terapia, vários tipos de terapia. Eu não estou aqui, eu sei que você também não, Viviane, nós não falamos mal de outras terapias, mas de forma alguma, porque a gente respeita cada profissional. Mas eu, por exemplo, já fiz vários tipos de terapia, muitas mesmo, que infelizmente foi apenas um paliativo para a minha ansiedade. Eu me libertei, me livrei da ansiedade com a TRG, que é como se fosse um antivírus que você vai colocar dentro do seu cérebro
para limpar aquelas coisas que estão ali dentro. E é interessante quando você tocou num assunto aí que mexe com coisas lá da infância, do passado, que são os gatilhos que vão dando, né, na nossa mente, despertando para que a gente sinta ansiedade ou até mesmo a depressão, correto? Sim, correto. Exatamente. Então, nós estamos chegando aqui no finalzinho, viu, gente? Nós tivemos algumas perguntas, ninguém mais quis perguntar, olha só para você ver, Viviane. Mas talvez é porque o pessoal está entendendo bem o que a gente está falando, né? Exatamente. Vamos Então, acreditar que sim, né, Elias? tomara que sim. Você quer falar as suas considerações finais aí, para a gente É, terminar? então, Elias, eu quero deixar assim de uma forma bem assim, falando para vocês a importância de você olhar para você, entender o que o seu organismo está vivendo e cuidar disso, né? É muito importante. Eu costumo dizer que por muitos anos a gente viveu uma crença relacionada à terapia, né, a psicólogos, do psiquiatra. Ah, quem procura esse tipo de profissional é maluco. Não, gente, isso é uma crença do passado e a gente precisa ser responsável pelos dias de hoje. Hoje a gente vive uma pandemia mental, tá? São doenças terríveis que têm desenvolvidos e a ansiedade, ela pode te levar para diversos outros caminhos de doenças aí. Então, tenha responsabilidade com você, busca assim, não ache que é coisa da sua cabeça, não acho, mas o que o fulano vai pensar, o que minha família vai pensar se eu buscar terapia? Deixa ela pensar o que ela quiser. Você sabe o que você tem vivido, o preço que você tem pago aí na sua saúde mental de ter esses sintomas. Então, busque ajuda, é muito importante. Se você não quiser tratar com a TRG, comigo, com o Elias, temos diversos profissionais, temos diversos tipos de terapia, mas não deixe isso passar para que isso não agrave. E em vez de você buscar somente uma terapia, que é algo simples, daqui a pouquinho você está aí num psiquiatra, tratando uma depressão, uma síndrome do pânico, que é algo muito mais grave. É verdade, porque na sua fala final, eu fazendo a minha aqui, me chamou muita atenção quando você disse que algumas pessoas às vezes não procuram ajuda com medo do que as outras pessoas vão falar, né? Só que eu sempre uso uma expressão que eu usava, mas eu uso ela ao inverso. Eu usava a expressão assim: quem procura terapia é doido. Eu usava isso quando eu era muito leigo, não entendia muito bem, e eu estava atolado de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E eu falava, não, terapia para doido. Hoje eu penso diferente. Terapia é para quem não é doido. Doido é quem não quer fazer terapia, porque a terapia é isso mesmo, doido é quem não quer fazer. E só pegando um gancho aí, como você disse, né? Aí eu plagiando a Viviane, mas não tenha vergonha de procurar ajuda. Um amigo meu me disse assim, ô Elias, aqui na cidade, é uma outra cidade que eu morava, né? Você não vai conseguir muitos clientes, não, sabe por quê? Porque a cidade é muito pequena. Então, por ser pequena, não é por causa do número de pessoas, é porque se alguém entrar no seu consultório, a cidade toda vai ficar sabendo e vai chamar aquela pessoa de doida. Ah, aquela doida está fazendo tratamento ali. E foi a frase que eu usei para ele. Falei assim, infelizmente esse é o conceito de muitos, mas doido é quem não faz terapia. Então, se você se considera uma pessoa que tem muita timidez, não quer falar para ninguém, como a Viviane disse, ela atende online, eu atendo online. Você vai estar aí no conforto da sua casa e você poderá ser atendido e se livrar de uma vez por todas desses conflitos emocionais que você tem aí, carrega dentro de você. Então não deixe para depois, e vou usar a minha frase aqui, clichê. Pare de sobreviver e venha viver com a TRG. Obrigado Muito a bom. todos que participaram. Viviane, de coração, obrigado mesmo por ter aceitado aí o convite, tá, de participar com a gente aqui. E eu quero deixar aqui para todos que participaram conhecer a Viviane. A Viviane é uma grande especialista na área de saúde emocional, tanto de depressão, ansiedade, síndrome do pânico.
Então, se você talvez está no meu Instagram há muito tempo aí, mas quer fazer uma terapia com uma mulher, a Viviane está aí. Então, fica a oportunidade, não vai ser por isso que você não vai fazer sua terapia. Um abraço a Agradeço todos aí. e Te pode terminar. agradeço, Elias. Agradeço o convite, né? Vindo um elogio assim de um doutor aí, para mim é uma honra, tá? Foi uma honra participar aqui do seu Instagram. Você aí pode me seguir. E vocês aqui que eu vi que tem muita carinha minha aqui conhecida aqui, que já me acompanha nas lives, segue o doutor Elias. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí na caminhada emocional de vocês. É isso aí, né? Tá parecendo assim aquela rasgação de seda, mas não é não. Mas é porque eu quero falar mais alguma coisinha, é porque a live que a Viviane faz toda segunda-feira, gente, é imperdível. Vocês têm que assistir a live dela. Então segue ela lá também, assista as lives, ela tá sempre anunciando antes de fazer, que você não vai se arrepender. Isso aí. Tchauzinho para todos, até mais. Tchau, tchau, até.